Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus, de um modo tão glorioso, possa envolver a sua vida. Estamos nos acostumando em falar 2020. É tão interessante que tudo que é novo leva um tempo para a gente acostumar. Antes, a gente ansiava que chegasse logo 2020, mas agora que estamos vivendo 2020, nós vamos nos acostumando, não é assim? E os dias passam tão rápido, e se nós olharmos assim, há um versículo na Bíblia que diz que a nossa vida passa rapidamente, voa, como se fosse um conto tão ligeiro. Mas é tão bom. Deus estabeleceu os dias, as semanas, os anos com um propósito, para nos ensinar também a valorizar cada dia, cada dia. E para cada dia nós estamos vivendo o ano das promessas. Vivendo esse ano, para nós aqui em Lagoinha, é o ano das promessas. E Deus vela sobre a sua palavra. Sabe, a Bíblia é um livro de promessas. Promessas para nós. Promessas não porque merecemos, mas Deus, a palavra dele diz assim, que os céus podem passar, a terra até desaparecer, mas Deus vela sobre as suas promessas para cumprir. Todas as promessas de Deus têm o sim dele, todas elas. E é tão lindo quando você começa a viver, a experimentar de uma forma tão gloriosa, se apropriando de cada uma das promessas. Mas não pense você que Deus escolheu uns para abençoar, escolheu outros para amaldiçoar. Não é assim. O amor de Deus para todos os homens é igual, é igualzinho. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama um mais do que ama o outro. O amor dele é igual. Agora, a grande diferença é o modo como os homens respondem ao amor de Deus. Alguns respondem com o coração aberto, outros brigam com Deus, outros voltam as costas para Deus, e aí a vida fica bagunçada. Por isso que Jesus Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, quando você passa a conhecer o coração de Deus, o seu coração derrete. O seu coração vai ficando inflado de amor por Ele. Sabe, as misericórdias de Deus são a única causa de não sermos consumidos. É isso que a Bíblia diz. Se não fossem as misericórdias de Deus, há muito, nem eu, nem você existiríamos, nem o planeta Terra também, mas tudo é por causa das misericórdias do Senhor. E hoje eu quero ler o Salmo 103, e é um salmo que fala sobre as misericórdias do Senhor, e começa dizendo assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai
se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, logo desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando eu leio esse texto, eu posso ler uma vez, 2, 100, 1000 vezes, mas a cada vez que eu leio, há uma verdade nova que brota aqui. Algo tão lindo é que a palavra de Deus é assim, é como uma fonte, ela é inesgotável. Você pode beber, 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 mas nunca vai chegar um momento que ela vai secar. Cada vez ela é tão nova. É assim a palavra do Senhor. Por isso que ele começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu nome. Bendizer significa falar bem, adorar, enaltecer, proclamar. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Existe um vocabulário do reino de Deus e um vocabulário do reino das trevas. O vocabulário do reino de Deus é esse: em tudo dai graças, em tudo a pessoa bendiz ao Senhor. No reino das trevas, o idioma é a murmuração, é a reclamação. É muito fácil você identificar alguém que está vivendo no reino de Deus e alguém que está vivendo no reino das trevas. Você pode perceber pelas palavras dele, alguém que ama o Senhor, alguém que caminha com o Senhor, tem aquela compreensão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que ele vê Deus no trono e sabe que Deus reina e sabe que a vontade dele é boa, é perfeita e ela é agradável, que Deus é bom, que Deus aprovou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas no reino das trevas é sempre a reclamação. A pessoa olha, a vida não carrega aquela beleza, não traz aquele bulício de felicidade, de harmonia. Muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida tão azeda, tão seca, igual se tivesse um prato cheio de pimenta, aquela cara feia só reclamando. Mas quando a pessoa vem para Jesus, é algo que muda a história. Ele não muda de religião, ele não muda. O que muda é exatamente a compreensão dele agora poder ver Deus como um pai e ver os outros seres humanos também de uma forma tão grande, vendo cada uma pessoa como uma criatura de Deus. Mas cada criatura de Deus precisa se tornar um filho de Deus. Mas como que é isso? Criatura? Você diz, mas eu sou filho de Deus. Sim, você pode dizer que é filho de Deus, mas a Bíblia diz assim, em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando uma pessoa converte, ela deixa de ser uma criatura de Deus para ser um filho de Deus. A grande diferença é essa. Eu tinha 16 anos. Eu era uma criatura de Deus. No dia 16 de maio de 1966, quando eu disse, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu deixei de ser uma criatura de Deus para me tornar um filho de Deus. Por isso,
Desde então, eu tenho vivido como um filho de Deus. E eu posso ver a vida, ver as circunstâncias e ver as pessoas com uma ótica totalmente diferente. Porque quando passamos a entender assim, que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Por isso que o versículo seguinte diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer dos benefícios de Deus e ficar lembrando muitas vezes só de coisas ruins. Mas coisas ruins por quê? Tudo que Deus faz é bom. Mas muitas vezes, aos nossos olhos, nós entramos por caminhos tão errados e vivemos também num planeta que foi contaminado pelo pecado. E por causa disto, a própria natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Para que você possa realmente viver esse primeiro mês do ano e viver os próximos 11 meses de uma maneira tão linda, é preciso que você entenda essa verdade, que você seja grato a Deus por tudo. Não significa que você tem que conformar com coisas. Há uma situação muito interessante entre você simplesmente conformar. Não existe uma coisa chamada destino, predeterminismo, que você fosse um bonequinho de marionetes e Deus ficava puxando as cordinhas. Não é assim. Ele te deu algo chamado a liberdade. Os teólogos chamam isso de livre-arbítrio. Você é tão livre para ir para Deus, como você é tão livre para voltar as costas para Ele. No início desse ano, estamos vivendo 2020, que você possa fazer realmente desse ano o melhor ano da sua história. Mas para você fazer o melhor ano, você tem que fazer cada dia o melhor dia da sua vida. Escolha fazer de cada dia o que está escrito na palavra. Procure colocar de uma forma tão bonita a palavra em prática na sua vida. Jesus Cristo resumiu tudo dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, essa paz tão doce, tão maravilhosa, envolve seu coração. E você pode se deleitar cada dia, proclamando e desfrutando do grande e tão precioso amor de Deus, o Pai. Não sei se você já entregou a sua vida a Jesus. Não sei se essa realidade da conversão já é o seu patrimônio, porque Jesus Cristo disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tome realmente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você vai viver como um filho amado, querido por Ele, e vai viver o melhor ano da sua vida quando você escolhe realmente entender essa verdade, cada momento, bendizendo ao Senhor por tudo, adorando por tudo. E você não deve esquecer dos benefícios dele. E um dos benefícios é que você está vivo. E um dos benefícios é eu estar aqui agora falando com você, que você precisa realmente viver com ele, para ele e para a glória dele, hoje e sempre. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.